primeiro lugar mesmo, eu queria agradecer muito a Lila por ter se disposto a participar dessa reunião científica e, num tempo tão curto, se dedicar não só ao projeto do Fábio, mas a um tema que é extremamente complexo, colocando dois autores aí da história da psicanálise, que tem contribuições sistêmicas, tem contribuições que fizeram e fazem avançar a psicanálise como ciência, seja na sua prática clínica, seja no seu pensamento teórico e até mesmo nas suas questões epistemológicas e metodológicas. Antes de retomar, então, a palavra para Fábio e para Lila e depois para abrir para todos, evidentemente, Fábio e Lila têm proximidades maiores com Laplanche, né? Tem mais amores, por assim dizer, né? Por Laplanche. E nesse sentido, então, eu queria fazer alguns pequenas pontuações com relação ao Winnicott para incrementar um pouco a nossa discussão. Tá? Em primeiro lugar, um ponto que me parece importante, que vocês dois colocaram, e que para mim também é uma coisa bem importante, é a questão da metodologia. Como é que a gente faz dialogar autores que têm, às vezes, sistemas teóricos semânticos muito diferentes, né? Laplanche, Winnicott, Lacan, Melanie Klein, e etc. Né? Nós temos aí o próprio André Green vai se referir à Babel psicanalítica, né? E aí temos um problema de comunicação muito grande. Assim. E esse é um tema que exigiria aí, pelo menos, um colóquio inteiro, um congresso inteiro, para a gente se aproximar do tema, mas eu quero fazer alguns apontamentos e marcar um pouco a minha posição no convite dos colegas e onde me coloco para fazer essa discussão. Assim. A primeira coisa, eu quero lembrar um pouco que um amigo meu, que não é psicanalista, ele é editor e é editor da tradição Sufi, me conta muitas histórias, ele brinca comigo, e nessas brincadeiras eu aprendi muito, tenho aprendido, que é o meu amigo Sérgio Rizek, que me disse assim: estou sempre de acordo com você, não com aquilo que você diz. Né? Então, nesse sentido, eu colocaria a mesma coisa para Fábio e para Lila com relação à postura pessoal de cuidado com a psicanálise, cuidado com a ciência e com o desenvolvimento disso, e que certamente as nossas diferenças de entendimento, elas são diferenças de entendimento que visam contribuir os desenvolvimentos em cada um desses campos. Assim. Então, feito essa pontuação, uma outra questão metodológica que eu acho importante, que tem a ver com esse artigo que eu acabo de publicar no International Journal, inclusive em diálogo um pouco com o Dominique Scarfone, com um dos seus textos dedicados a isso, que quando a gente tenta juntar sistemas, é como juntar línguas, português, inglês, tudo, e não há síntese entre essas línguas, né? E aí a solução dada para isso, então, é que vale muito a pena ler um autor e ver quais foram os fenômenos que ele viu. Né? Quais foram, então, por exemplo, olhar para Laplanche e ver o que ele enxergou, né, nisso que ele chama de situação antropológica fundamental, né? Isso é extremamente rico e faz com que outros sistemas se desenvolvam. Aí eu já posso até apontar o que Laplanche descreveu e analisou na situação antropológica fundamental, contribui imensamente para esclarecimentos e desenvolvimentos que o Winnicott não fez. Né? Eu acho que tem. Então, quando a gente aproxima os fenômenos, eu acho que a gente tem uma possibilidade de diálogo muito grande e nos liberta um pouco daquilo que eu acho que acontece muito na psicanálise, que é um certo problema identitário nosso de amar um autor e se colocar como filho dele, né, e defendê-lo nesse caso. Então, esse é um primeiro ponto em termos de metodologia que eu acho que nos abre a possibilidade de um diálogo bem profícuo, e é nesse sentido que eu sempre convido os colegas para participarem, nesse sentido também convidei vocês para essa discussão.
Feito isso, eu queria marcar bem rapidamente alguns pontos que têm a ver com os temas tratados, né? O primeiro ponto levantado que é a questão da ontologia. Eu vou fazer afirmações assim bem, talvez indo no foco das coisas, e depois a gente abre para discussão. Eu tenho a impressão de que Laplanche permanece dentro de uma ontologia freudiana que reconhece nas pulsões o elemento fundamental que impulsiona a existência da vida psíquica. Se essas pulsões são biológicas ou não, se essas pulsões são uma outra coisa, isso é outra história, mas as pulsões são, eu acho, da maneira que eu vejo, Laplanche se coloca dentro de uma história da psicanálise onde as pulsões têm essa centralidade. A teoria do apego, sabemos que ela se coloca as pulsões como secundárias e coloca um impulso para o encontro com o outro enquanto uma origem, uma herança do desenvolvimento das espécies, assim. E eu tenho a impressão de que em Winnicott nós não temos nem as pulsões na sua ontologia, nem o apego nas suas ontologias. E aí eu me permito um pouco discordar um pouquinho do Fábio com relação ao biologismo de Winnicott, que eu tenho a impressão de que a ontologia de Winnicott é mais uma ontologia do ser do que uma ontologia dos instintos. Né? E isso a gente poderia, talvez, seguir para a discussão e tentar entender o que é isso, dessa tendência inata à integração, se é biológica ou se não. Mas esse seria o ponto de discussão. Assim, então, o que eu acabei de publicar, esse livro que saiu agora esse ano também, que é a minha livre docência, A Psicanálise do Ser, de Winnicott, né, é uma tentativa de discussão sobre esse aspecto. Mas eu acho que eu quero marcar essas questões ontológicas, assim, que eu acho que são os pontos importantes. Um parênteses, eu acho que tudo isso que a gente está discutindo, ele é muito interessante, teoricamente, muito interessante, epistemológico, metodologicamente, mas o objetivo central é como é que isso aparece na clínica. Como é que nós tratamos de outro ser humano, como é que tratamos de uma mãe e de um bebê, como é que tratamos de um paciente borderline, de uma pessoa uma criança que está com sérios problemas, ou um neurótico que tem os problemas existenciais. Então, tudo isso, eu acho que a questão é como é que isso nos leva à clínica, que consequências clínicas, transferenciais, de manejo, isso tudo nos leva. Né? Muito bem. Então, rapidamente, eu não quero ocupar muito tempo. Então, nessa direção, eu acho que tem uma distinção que é bem importante ser feita, que eu acho que esclarece um pouco as coisas, que é o que nós estamos entendendo, descrevendo do ponto de vista do bebê e o que estamos escrevendo do ponto de vista do observador. Aí, no caso da sexualidade, é evidente. Do ponto de vista do observador, não há contato humano sem sexualidade. Do ponto de vista do bebê, eu não diria que ele apreende o contato com a mãe reduzido ou somente dentro do contexto sexual. Mas, para a gente discutir essa história. Então, eu acho que esses dois pontos de vista. Nessa direção, Fábio, quando você coloca a questão da constituição do eu, fala sobre o self, temos um problema terminológico, conceitual, semântico, que em Winnicott nós temos a noção de self, uma noção esquisita de ego, que é um pouco dúbia, uma noção de I am, eu sou, e uma noção de whole person. Né? E o sujeito psicológico não é o self. E, enfim, temos questões terminológicas aí para distinguir, e é bem possível que a criança experimente seu corpo sem que tenha ainda um eu. E eu acho que na obra de Winnicott ele se refere a essa experiência do corpo como self. E não precisa de um eu ainda, o sujeito psicológico. Então nós teríamos a questão da origem do eu, que é uma questão de psicopatologia extremamente fundamental. Né? Sabemos que a distinção entre neuróticos e psicóticos é ter ou não chegado nesse sujeito psicológico, e isso muda completamente a nossa clínica, os nossos aportes e tudo isso. Bom, eram só esses apontamentos que eu queria colocar, assim, para introduzir as questões do pensamento de Winnicott. Eu sei que essa nossa discussão é só um hall de entrada para o aprofundamento dessas questões, e, novamente, agradecer muito, é muito estimulante, muito profícuo para a prática clínica, para as nossas instituições, para o SEDES, que é uma instituição que não tem lugar universitário, mas ela tem um peso extremamente importante no desenvolvimento da psicanálise no Brasil, né?
E então é dentro disso que é, dentro disso a gente então vamos dar continuidade a isso. Então retorno a palavra a vocês, né, acho que primeiro o Fábio e a Lila, e depois acho que abrimos aí para os nossos colegas que estão assistindo, né? Se alguém tiver, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, se alguém tiver é, então, se alguém tiver alguma questão para falar, logo depois que Fábio e Lila tiverem falado, eu acho que abre o seu microfone e tenta entrar. Eu acho que é uma maneira, porque talvez nós somos atualmente 78 pessoas. Então, se começar a aparecer muito no chat, eu não vou conseguir administrar um pouco isso. Talvez seja a maneira mais direta que a pessoa comece a falar, e aí ela aparece na tela e a gente segue, então, no grito, um pouco assim, tá bom? Então, bom, retorno a Fábio para os comentários dele. Bom, obrigado pelo comentário, Lila e Leopoldo. Primeiríssima coisa, e através dela eu já passo para uma das respostas, assim, que me vem, o tanto que eu me sinto alegre e feliz de ter uma conversa como essa, sabe? Assim, é muito gostoso, né? Brincar junto com uma coisa que é tão legal e, enfim, brincar com quem sabe brincar também, né? Sabe jogar bola sem xingar os outros, né? E sem, enfim, tratar os seus autores prediletos como, né, parentes muito próximos que não podem ser criticados de forma alguma, né? Isso me causa muito mal-estar, né? Quando eu encontro na discussão universitária, principalmente na universidade, um certo tipo de indisposição para o diálogo crítico, né? E com o Leopoldo, né, eu sempre encontrei o contrário disso, assim, uma disposição enorme para, né, discutir, conversar, ver o que um pode fertilizar o outro, um pode, né, enfim, criticar o outro e trazer questões não para serem resolvidas, mas para a gente manter paradoxos abertos e pensando principalmente em como que isso vai implicar em consequências na clínica para a gente, né? Então, primeiro, dizer dessa minha alegria, para dizer que o problema da epistemologia em psicanálise, a meu ver, passa necessariamente por esse afeto, pela lógica dos afetos, né? A leitura que eu tenho do texto do Freud, a negativa, quando ele desenha ali as origens da faculdade de juízo, para mim, aquilo ali tá posto que a escolha por qualquer teoria, né, e inclui a psicanálise, necessariamente vai passar por uma escolha também afetiva, né? No fundo, se eu gosto de uma teoria, é porque eu consigo internalizá-la, é porque eu consigo ter prazer com ela, brincar com ela, né? E, de alguma forma, ela funciona melhor para mim. Eu não lembro exatamente em qual texto que o Winnicott fala que pega um pedaço de uma teoria, pega um pedaço de outra. Não sei se você lembra desse texto, Leopoldo. Eu acho que ele disse, eu não penso, eu pego, eu não faço as coisas dizendo aonde eu peguei o quê. Eu faço e Isso, depois eu tento procurar, né? Eu não sei isso. se está no DWW, acho que é alguma coisa assim, É ou muito uma outra passagem assim, né? isso. Tem vários momentos desse, a Lila também deve conhecer, que o Winnicott fala assim, eu pego um pedaço daqui, eu pego um pedaço dali, eu não lembro mais, vou lá e construo do meu jeito. Ele diz isso num determinado momento, mas depois ele tem um texto que chama DWW por DWW, que ele faz um esqueminha de quais são, né? Ele também, digamos, ele diz, mas complementa, né? Isso. Eu gosto dessas tensões, né? Uhum. De tensionar, que no determinado momento você sabe que tem um tanto diferente no Winnicott, por exemplo, que ele não cita, não explicita, né? Que tem um tanto de Balint, que ele está conversando com o Balint o tempo todo, enfim, e que você vai depois vai vendo onde está aparecendo, o que ele mudou, o que ele pegou,
por afeto, por questões de afeto também, né? Claro que tem a manutenção de um certo esquema conceitual que interessa mostrar, mas queria insistir nisso, na questão do afeto que está implicado em toda a epistemologia. Então, no limite, a metáfora das línguas, né, assim, como se essas teorias fossem línguas distintas, é uma metáfora boa, porque, de maneira geral, o Laplanche também vai fazer valer a metáfora da tradução como metáfora fundamental do diálogo entre, né, o humano. E acaba que, na tradução e também nas línguas, uma coisa acaba interpenetrando na outra. De repente, uma palavra em francês, ela está em uso constante em português agora, né? Né, assim, as línguas, elas vão se interpenetrando, elas vão se contaminando, né? E uma coisa, claro, sempre deixando o resto, sempre deixando alguns elementos que não podem ser incorporados completamente. Mas vou chegar no ponto da Lila, que ela me pergunta, então, né, por que, a primeira pergunta foi essa, né, o que me fez buscar o Winnicott, né, por quê? Então, é uma questão afetiva, né, Lila, assim, quando eu leio o Winnicott, eu sei que tem alguma coisa maravilhosa ali, né, assim, que é impossível deixar de ler o Winnicott e perceber que ele entendeu algo, assim, muito profundamente, né, do que Deixa eu brincar um pouco com o Fábio, uma coisa que eu falo com dando aula, eu sempre digo assim, olha, gente, nem Freud, nem Klein, nem Lacan, nem Bion, nem Winnicott, ninguém é bobão, certo? Esses caras são mais inteligentes do que a gente. Né? Então não se destrói um autor assim dizendo uma açougueira, né? Um perverso. Então isso eu acho muito salutar para a gente entender. Nós estamos conversando com autores que têm uma prática clínica e uma inteligência e uma complexidade do pensamento. Então levar isso em conta, isso que eu acho que é só uma brincadeira que eu quis comentar com vocês. É muito prudente lembrar que são autores, né, Leopoldo, assim, de anos de produção teórica, anos, né, assim, os caras estão escrevendo há 20 anos, então, as clinicando há mais de 20 anos, assim, são 30 anos de consultório, né, então, tem muita prática, muito desejo de comunicar, e quando eu leio o Winnicott, então, Lila, assim, me vem esse prazer, né, de encontrar algumas coisas ali que falei, pô, tem alguma coisa nele que, apesar desse elemento biologicista que me parece muito presente em alguns pontos, ele entendeu, né, e consegue comunicar com algumas coisas que eu, né, vejo na minha prática, vejo em mim mesmo, né, enquanto analisando, né, enquanto sujeito, né, esses elementos que ele traz teoricamente, né. Acho que você tem toda a razão com relação a esses vetores, né, que você desenhou aí, né, do Laplanche para o Winnicott, a complexidade do psiquismo do adulto, né, e eu acho que esse é o grande ponto da contribuição do Laplanche, né, e também concordo inteiramente com você, em diálogo com a Sylvia Bleichmann, né, o vetor Winnicott-Laplanche, no sentido de uma simbolização, né, de pensar como se dão as simbolizações do lado do bebê. Isso concordo totalmente, assim, eu acho que o Winnicott avançou muito nisso, né, assim, o que o bebê dá conta, tendo em vista a presença de um ambiente específico, né, e a Silvia vai nessa mesma direção, né. Eu vou passar a palavra para a Lila, só comentando uma última coisinha aqui do Leopoldo, para a gente abrir mais a conversa para todo mundo. A grande questão, Leopoldo, assim, é que aparece na obra do Winnicott uma tensão que, de fato, coloca, de um lado, a tendência inata ao amadurecimento, né, que o situa no campo biológico, ok? Que a teoria do apego não é completamente o campo dele. Ele está lá muito próximo do Bowlby, do Spitz e tal, né? Mas ele não está imerso nesse campo, né?
E eu concordo com você que é muito possível ler também em outros textos do Winnicott uma ontologia do ser, né, que se distingue dessa tendência inata, né, essa ideia de being, que é outro termo, né, aliás, a essa série que você apontou, self, I am, ego, whole person, ainda tem being, né, então essa continuity of being, né, essa ideia de continuidade de ser, continuidade do ser, enfim, tem vários elementos aí que apontam, sim, para uma ontologia não inata em Winnicott. Tá? Mas, do outro lado, tem claramente, acho, inclusive pelo lado médico dele, pediatra, uma parte da teoria dele que aponta para o inatismo. A própria palavra inato, né, a tendência inata, está presente na obra dele, atravessando a obra dele praticamente inteira, né? Então, o inato, essa palavra, é uma palavra muito importante que o localiza no campo biológico. Vou né? comentar um pouco essa história, porque aí nós teríamos o seguinte: me dá a impressão de que, pelo fato de ele usar a palavra inato, isso faz com que você se remeta a um biologismo. Isso. E eu diria que é um paradoxo aí, no mínimo, que esse inato pode, às vezes eu leio esse inato não como indo a um biologismo, mas como indo a uma essência ontológica não biológica. A continuidade do ser não é uma necessidade biológica, né? Uhum. E aí, nesse sentido, nós teríamos, então, que nos dedicarmos um pouco a focar e analisarmos um pouco o que é isso, quais são os sentidos que a gente pode dar para a tendência inata à integração. Então, aí, mas concordo com você que também não fica muito claro, tá ok? Uhum. Né? Eu acho que há ambiguidades, talvez, aí em Winnicott com relação a esse aspecto. Uhum. E que leva à questão que a Lila levantou mais cedo, assim, de que o biológico também não está resolvido no Laplanche, né? Porque a grande questão é essa mesmo, assim, o Laplanche, eu tenho essa impressão, sempre que aparece alguma coisa do biológico, ele dá uma arrepiada e fala assim, não pode, né? A origem do sujeito é a situação antropológica fundamental, são as excitações depositadas no bebê, vão parar com esse trem de inatismo, enfim, qualquer coisa que leve o sujeito a algum tipo de subjetividade biológica. Mas a Lila tem razão, mas o corpo existe, o biológico existe, tem um apoio, né, esse plano da autoconservação que o Laplanche chama, isso existe, e isso acaba, claro, tendo implicações na subjetivação. Eu concordo, então, Lila, assim, para passar a palavra para você, que isso não está resolvido, né, no Laplanche. Sinto o Paulo César Ribeiro, né, que foi meu orientador, ele tem até uma pesquisa recente sobre neurônios espelho, para tentar pensar nessa questão da identificação originária do bebê com a mãe, para você ver que o biológico, às vezes, vai ter que ser recuperado na teoria para a gente tentar entender como que dá esse primeiro passo para a origem do eu, né? Mas certamente é um non-liquid na teoria laplanchiana, assim, como que o biológico vai se resolver. Uhum. Uhum. Tem um artigo interessante da Maria Tereza, que você deve conhecer bem também, né? Sim. Onde ela trabalha a questão do bebê tradutor no Laplanche, os enigmas em torno desse bebê tradutor, né? Agora, me inquieta, sim, essa questão do apego e a ênfase que em alguns momentos ele dá, quer dizer, da forma como ele traduz, né, essa ideia de uma comunicação recíproca. Me é enigmática, digamos, né? Como ele vai se encaminhando na direção de falar que ele precisa um pouco de pensar isso, mesmo que seja virtualmente, como algo aparente ou como algo que não chega a se realizar totalmente, né? Mas estaria aí na base da teoria da sedução. E aí, curiosamente, eu entendo que esse é um ponto de afastamento entre o Laplanche e a Bleichmer, que
ela sim arrepia completamente Isso. com a ideia de, inclusive, do apego e de que algo possa ser remetido a essa ordem, né? Exato. Enfim, na discussão que a gente está tendo aqui, eu lembrei também de um conceito da Bleichmer, que não é do Laplanche, e o Laplanche não vai tomar para si, que é a ideia de narcisismo transvasante. E eu lembrei, primeiro porque eu acho que é uma conceitualização dela muito preciosa, muito articuladora, no sentido deste campo da instauração de diferentes dimensões a partir das quais as ligações pulsionais podem se dar no eu do bebê, né? Então, e aí é possível trabalhar diferentes autores nesse âmbito, né? Mas ela fala exatamente, e é isso que eu queria dizer, que é a partir de uma identificação ontológica, né, entre a mãe, originária entre a mãe e o seu bebê, que ela pressupõe um outro no bebê, tal como ela é um semelhante humano, mas ao mesmo tempo diferente de si. Então ela faz um jogo aí, né, com essa ideia de uma identificação como humano, né, mas que pressupõe e permite pensar o bebê como alter, né? E nesse sentido permite a adaptação, né? Quer dizer, a mãe que não pode perceber o bebê como alteridade também não pode, não sei o que Leopoldo pensa disso, mas também não pode se adaptar completamente ao bebê, né? Enfim, seria isso que eu teria a comentar neste momento. Bom, há duas perguntas, né, e três, né? Então, uma da Fernanda Cristina Dias, Márcia Bozon também gostaria de fazer uma pergunta, e Lia Pitluk também gostaria de fazer uma perguntinha. Eu vou fazer só um pequeno técnico, sim, e passo a palavra depois para a Fernanda, depois para a Márcia e depois para a Lia. Acho que o ponto central que a gente teria mesmo para discutir, dentre muitos outros, mas um ponto que talvez gere discórdia, entendimento e tem consequências diferentes, é o lugar da sexualidade. Seja na relação inicial mãe-bebê, seja entender como é que o bebê vive isso, seja depois, uma vez entendido isso, como é que isso aparece na relação transferencial, né? Se a sexualidade permeia, de fato, toda a relação transferencial, ou se há determinados acontecimentos que não são redutíveis aos seus aspectos sexuais, aos seus aspectos pulsionais. Então, isso é uma questão que eu acho importante em termos transferenciais, que nos levam à questão do holding, do ambiente, né? Questões desse tipo. Bom, mas, Fernanda, você quer fazer a sua pergunta? Abre o seu microfone e coloca a sua questão. Eu sei que você escreveu, mas... né? Sim, sim. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Bem, eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Leopoldo, e o meu tema de pesquisa é o feminino e a mulher na obra de Winnicott. Então, conforme vocês foram apresentando todos esses conceitos de mãe-ambiente, mãe-objeto, e fazendo contraponto em relação ao Laplanche, eu fiquei pensando, né, que me interessa muito entender essa posição da mãe, né, tanto quanto o ambiente, quanto uma mãe-objeto, até porque nessa relação ela imprime também os elementos femininos e masculinos na relação com o bebê, né? Entendendo esses elementos como primordiais nessa relação. E eu fiquei tentando pensar aqui como é que essa questão do feminino e do masculino estão colocadas na obra do Laplanche. Né? Então, é essa pergunta que eu tenho. Ótimo. Obrigado, Fernanda, pela questão. O Laplanche nunca falou explicitamente sobre isso, mas eu tenho um texto que certamente
vai te ajudar, que está no último livro do Laplanche, chamado Sexual. É um dos últimos textos desse livro, que se chama Narrativas e Códigos e Esquemas Tradutivos. Tá? É um dos últimos textos, você vai ver lá. É um texto muito importante, onde o Laplanche vai criticar a ideia do próprio Édipo como um código narrativo, né? E isso, a partir daí, e um outro texto também que vai te ajudar bastante, chama Sexo, Gênero, Sexual, que também está nesse livro, tá? São os dois textos que eu te indico, assim, fortemente, né? A partir da leitura desses dois textos, você vai conseguir fazer uma derivação que me parece tranquila de fazer, e é o que eu tenho feito em vários textos, criticando essas noções de feminino e masculino, tá? Eu critico isso no livro, por exemplo, Os Ciúmes dos Homens, no texto que eu escrevi, né, sobre os ciúmes dos homens, eu tenho uma crítica lá específica sobre essa noção de feminino, né? Qual que é a crítica? A crítica é que essas noções, elas apontam para um tipo de essência universal e não colocam em evidência que masculino e feminino são códigos sociais, históricos, que precisam ser criados pela psicanálise frente àquilo que é o fundamental para a psicanálise, que é o pulsional, né? Portanto, principalmente em Winnicott, quando aparecem coisas como elemento feminino puro, elemento masculino puro, ou a mulher, escrito em maiúscula, né? Esses elementos apontam para um essencialismo que, para o Laplanche, para o campo laplanchiano, tem que ser, assim, muito vigorosamente criticado, né? No sentido de que, nesse tipo de formalização conceitual, há a crença de que esses elementos são imutáveis, né? De que eles apontam, desde Freud, né? Está em Freud, está em Ferencz, isso vai ser reforçado em Winnicott. Esses elementos apontam para determinadas características que vão se apresentar no sujeito, por exemplo, articulando feminilidade e passividade, masculinidade e atividade, né? E daí por diante. Entendi. Eu colocaria uma questão, Fábio, assim, porque não necessariamente, Fábio. Veja, o homem. Você pode se referir ao homem de diversas maneiras e dizer que há diversas maneiras do homem ser no mundo sem precisar se referir a uma essência platônica, a uma substancialidade desse tipo, né? Um exemplo simples, eu chego para você e falo assim, Fábio, me passa a caneta. Você me passa a caneta, tem que você precisa que exista uma essência do que é a caneta, né? Tem uma questão. Então, eu acho que é uma maneira, talvez, de poder... o que eu tenho a impressão, que aí que eu quero pontuar, porque eu acho que retoma a questão da sexualidade, é o seguinte, que masculino e feminino, né, em Freud, em Laplanche, em Winnicott, eles, em Freud e talvez em Laplanche, sejam sempre referidos à sexualidade. E em Winnicott, eu acho que eles ultrapassam o campo funcional e o campo da sexualidade. Não sei o que vocês acham sobre isso, né? Eu entenderia dessa maneira, né? Sim, mas mesmo atrelando, né, quando ele fala feminino puro, masculino puro, ou, né, a mulher, ele está apontando para um tipo de essência que está presente no próprio Freud, que é, independentemente, nesse exemplo, né, que você deu, né, pega a caneta, me dá a caneta. Pragmaticamente, eu não preciso da essência da caneta, porque eu sei que qualquer caneta serviria, né? Mas quando eu falo o feminino puro, eu estou falando, olha, existe alguma coisa que eu não poderia pegar como eu pego uma caneta, que, independentemente da história de cada sujeito, vai estar lá dentro dele. Independentemente do que ele viveu, independentemente do que ele sentiu, enfim, experimentou, né? Ele vai ter dentro dele.
O problema desse tipo de teoria, quando a gente fala do feminino, do masculino, a própria noção de masculino e feminino é como um tipo de coisa, né, como se ele fosse um tipo de coisa que a gente pudesse efetivamente apontar e pegar, e é o que a Butler tem criticado muito pesadamente com Laplanche, né? Lendo Laplanche. Não há algo assim sem que isso seja um código, e um código que está a serviço do recalcamento. Acho que esse é o ponto mais importante, Fernanda, que esses códigos estão a serviço do recalcamento daquilo que é pulsional, daquilo que é pura diversidade, né, daquilo que é a sexualidade infantil polimórfica, né, essas grandes noções de masculino e feminino, elas vêm organizar a partir do recalcamento, em especial o recalcamento secundário, elas vêm organizar a sexualidade infantil, que é, né, uma essência sem essência, né, uma essência não essencialista do pulsional, né? Então, você vai ler esses dois textos, Castração e Édipo, como código e esquema narrativo, e o gênero sexo-sexual, em especial, do Laplanche, e você vai ver que, né, nesses dois textos, o Laplanche está apontando para essa direção. Uhum. Queria só complementar com uma noção que o Laplanche trabalha exatamente nesse texto do sexo, gênero sexual, que é a ideia de identificação por, né? Nessa ideia de que o gênero, ele, em primeira instância, vem a partir de um adulto perpassado pelos sócios, né? Então, acho que vai um pouco na direção do que o Fábio está falando, de que não é uma essência anterior, masculina ou feminina, mas é algo que se institui, né, na criança ou no sujeito. Bom, é um tema grandão esse, né, bem complexo, né? Acho que essa é uma ideia importante. Agora, eu queria retomar um pouco o que o Leopoldo vem trazendo da sexualidade, porque eu acho que tem todo um trabalho, não é, em relação à concepção de sexual, que eu acho que é fundamental para poder entender a visão do Laplanche, ou mesmo da Bleichmer, né? Aí, com essa contribuição da Bleichmer, que eu acho importante, porque é a sexualidade infantil, polimorfa, né? Ampliada, que é o recalcado por excelência, o intraduzível, mas essa ideia de intraduzível está atrelada à ideia de que a gente não deu tanta ênfase, eu acho, Fábio, a ideia de que o adulto se aproxima da criança a interpelando, de certa forma, através de mensagens, né, que para a criança são em grande parte enigmáticas. A própria, voltando para a questão aí do gênero, a própria identificação por em relação ao gênero está dentro desse campo de mensagens que o adulto dirige à criança e que parte ele sabe o que é chamar uma menina de Clara. Parte ele não sabe, né? Mesmo que, para além da ideia de Clara, né? A ideia de uma menina de um nome feminino, ou chamar de mulher, ou de antever a mulher que ela será, algo do adulto lhe escapa nessa aproximação. Isso compõe a sexualidade ampliada para o Laplanche, né? Então, e por outro lado, toda a dimensão de simbolização, toda a dimensão amorosa, a dimensão terna, toda essa dimensão compõe o que no Laplanche aparece como sexualidade ligada, né? Então, o conceito de sexualidade ele é muito amplo. E sem que a gente pense isso, parece que a gente está falando de coisas muito esquisitas, quase. Né? Um pouco com a Lila, eu falo assim,
concordo. Ele é amplo, mas não há... Concordo, mas não... Concordo, ele é... a noção de sexualidade é ampla, mas não abarca o mundo todo. Isso. Bom, digamos que para o Laplanche não abarca o autoconservativo, né? O adaptativo. Talvez mais, falando um pouco livremente, sem teoria, eu acho que há coisas no contato humano vivido Aí liga o seu microfone. Onde será isso? É da Thaís. Pronto, já desativei. Eu consigo desativar aqui, peço desculpa. Mas eu acho que ia ser um tema interessante para que a gente, principalmente a questão clínica, né? Quais são os acontecimentos clínicos que nós realizamos, seja em termos de holding, seja em termos até mesmo de interpretação, né? Que não estão colocados dentro desse imenso campo dos conflitos e dos problemas relativos à sexualidade, mesmo na sua noção mais ampla. Né? Isso eu acho um tema clínico importante, principalmente para a clínica que ultrapassa o limite dos neuróticos. Né? Pensaria alguma coisa assim. Bom. Assunto para muita conversa. Exatamente. Deixa eu chamar a atenção agora. Márcia, você não quer fazer a sua pergunta? Né? Só uma pergunta, o Marcos Leandro Kipling diz: há sexualidade em tudo, mas nem tudo é apenas sexual, como diria o próprio Laplanche, né? Ok. Então, eu pediria que a Márcia fizesse. Temos Márcia e Lia inscritos para fazer a sua intervenção, a sua pergunta, né? E, Márcia, você consegue entrar? Márcia? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se pera aqui. Alô? Aqui a Márcia. Oi, Márcia. Seu microfone. Libera o seu microfone. O seu microfone está desligado. A Lia também quer fazer. Sim. Deixa eu avisar aqui. Deixa eu avisar a Márcia, o microfone dela está desligado. Leopoldo, acho que ela nem está, porque a câmera dela acho que também está desligada. Não, eu estou vendo ela aqui. Ela não está com a câmera desligada? Não é uma foto dela que você está vendo? Espera aí, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Eu não estou achando ela também. Eu estou achando, eu já encontrei com ela aqui, está faltando só, ela tem a câmera, está faltando o microfone. Aí ela desligou a câmera, agora apareceu. Oi, Pronto. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, eu não estava conseguindo ligar, eu estava ouvindo vocês e não conseguia. Perfeito. Bom dia a todos. Eu também faço parte do grupo do professor Leopoldo e do departamento de psicanálise. Então, a minha pergunta primeiro uma observação e uma pergunta. Ela gira em torno da questão da comunicação, né? A Lila lembrou bem que o Laplanche fala numa comunicação recíproca de base entre a mãe e o bebê. E eu queria lembrar que o Winnicott, ele fala também de uma comunicação profunda e sem palavras,
no texto sobre a experiência de mutualidade. Então, se a gente tomar o exemplo da amamentação, ele vai dizer nesse texto que todos os bebês podem receber o alimento, mas isso não garante a experiência de mutualidade. Essa experiência, ela está ligada a uma comunicação que se coloca, que acontece com a dupla, e ela acontece pela via do corpo, da sensorialidade, né? Onde ele dá o exemplo da mãe dando mamar e a criança colocando o dedinho na boca da mãe como se ela estivesse amamentando a mãe. A gente tem aí o paradoxo de que a criança ainda não conhece a mãe como um objeto separado dela, mas está falando sobre essa situação. Então, eu pergunto, né? Os ritmos do corpo materno que geriam essa comunicação não seriam embalados pelas fantasias inconscientes? Embora, e nesse sentido, não estaria contemplado, embora não explicitamente, a presença das fantasias inconscientes maternas no contato com a criança, influenciando o trabalho de elaboração imaginativa que o bebê fará da experiência da amamentação, por exemplo, e, portanto, influenciando a própria constituição psíquica da criança? Eu acho que essa minha pergunta, só complementando, tem muito a ver com a questão da sexualidade, como o Leopoldo traz, porque a sexualidade ela está impregnada no corpo. Então, eu também me pergunto, né, seria possível algum encontro humano sem a presença da sexualidade, nesse sentido ampliado, dado que os encontros humanos se dão pelos corpos? É isso. Obrigado, Márcia, pela questão. Eu concordo totalmente, né? Assim, não há encontro humano que não seja atravessado pelo sexual. Isso é uma das exigências do pensamento do Laplanche, né? Aí eu tô com ele mesmo, assim. O sexual, ele é prioritário no encontro, né? Ele coloniza o encontro e coloniza sempre em dois tempos, né? Num tempo pré-sexual, sexual, né? No qual o bebê ainda não sabe, né, que aquilo que lhe sucede tem uma dimensão sexual, e num tempo a posteriori, né, quando essas excitações pré-sexuais, sexuais vão ganhar efetivamente um caráter sexual, tá? Então, primeiro, isso é uma exigência, um tipo de axioma teórico no Laplanche, do qual eu não abro mão também, né? Quando o Winnicott, em vários textos dele, aponta para a presença de uma mãe doente, adoentada, deprimida, psicótica, e aponta para as consequências disso, a presença dessa mãe, na verdadeira incapacidade de simbolização que isso acarreta para o bebê, ou nas dificuldades enormes que o bebê vai enfrentar quando tem pais muito adoentados psiquicamente, né? O Winnicott está indo também nessa direção, né? O que ele vai forçar, na minha opinião, em ver, né, vai fazer um esforço para notar, é que o bebê fica em apuros diante dessa mãe deprimida, porque a mãe não facilitou alguma coisa que deveria ocorrer de forma tranquila e que estava pré-determinada inatamente a ocorrer, né? A mãe só deveria ter feito um trabalho ali de sustentação que não foi feito, né? Ao contrário disso, né, ou ao lado disso, pelo menos, o Laplanche vai dizer, olha, além de não ter dado esse ambiente razoável, né, para que o bebê fosse aí né, se desenvolvesse também, o Laplanche ele vai insistir, como a Lila está mostrando nisso que ela tem trazido, que o bebê ele só é hermeneuta
na medida em que a mãe ajuda ele a traduzir. Esse foi um dos grandes erros do Laplanche que a Silvia corrigiu, né? A Silvia criticou muito o Laplanche nesse ponto, Paulo César também, né? O Laplanche estava pressupondo um bebê hermeneuta, um bebê que traduzia desde o início. E a Silvia e o Paulo César vão dizer, olha, não, a mãe precisa se identificar ela precisa se identificar com o bebê, né? E aí, isso que você apontou, Márcia, assim, das fantasias inconscientes da mãe, nas cenas originárias, essas fantasias inconscientes, sexuais, atreladas à sexualidade infantil da mãe, que são reabertas na situação originária com o bebê, essas fantasias, elas entram necessariamente na comunicação, e não apenas entram na comunicação, elas determinam como a comunicação entre a mãe e o bebê vai se dar. A mãe se comunica com o bebê a partir da sua sexualidade infantil, reaberta pela situação da presença do bebê. Queria intervir um pouco, comentar duas coisas assim. Primeiro, a distinção entre o que acontece com o bebê e o que acontece com a mãe. Então, o fato de que a mãe está sempre, ela tem, digamos, faz parte da sua existência, a sexualidade, e não é alguma coisa que ela possa retirar de si no contato com o bebê, isso não significa que tudo que o bebê vive é sexual. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem aí, o que é isso do sexual, né? Você fala, eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Então, eu diria o seguinte, isso é a interpretação que eu dou. Tá. Eu vou tentar ser bem sintético, porque isso merece um tema longo para a gente seguir, o seguinte. É claro que o corpo está presente desde o início. Agora, viver o corpo e as pressões corporais de uma maneira específica, que eu chamo sexual, que implica um determinado objeto, uma distinção de certos impulsos que tem a ver com o objeto tem determinadas qualidades que não estão no sujeito. Isso tudo é um modo elaboradíssimo de viver a vida instintual, né? Que isso deveria ser chamado sexual. Pelo menos é a maneira que eu leio em Winnicott. Então, a formulação sintética que eu diria é: a sexualidade é uma maneira específica e elaborada da pessoa poder experimentar e viver a vida instintual. Logo, você consegue fazer uma distinção entre ter corpo, ter pressões instintuais e não ter ainda um tipo de problema de relação ou de experiência com relação à sexualidade. O Green também faz uma crítica parecida a essa que você está colocando, inclusive diz de uma maneira bem contundente em relação ao Winnicott, que o Winnicott pensa numa situação idílica, mãe-bebê, sem sexualidade, né? Mas eu acho que talvez essa distinção seja esclarecedora, pelo menos da maneira que eu vou lendo. Talvez a questão que fique aí para a gente discutir é como que é essa noção ampliada de sexualidade, porque o que eu estou entendendo é que, em termos de fenômeno, em termos de conceitos, a gente não vai chegar num acordo. Em termos de fenômeno, talvez a gente chegue num acordo maior, porque nós estamos escrevendo como é que é a relação mãe-bebê, como é que isso se dá, o que a mãe faz, né? O que é isso que você está chamando de sedução generalizada, né? E o que o Winnicott está chamando de uma relação de uma mãe normal ou saudável, melhor colocando assim, né, onde a sexualidade não é, do ponto de vista do bebê, o elemento fundamental, mas é o elemento de sustentação e coisas desse gênero. Bom, mas só um apontamento assim. Lia, eu vou chamar a Lia para depois a gente abrir de novo, para não comer todo o tempo, né? Mas a Camila não respondeu a minha pergunta, Leopoldo. Eu vou responder em um minutinho. Desculpe, Lila, por favor. Sabe o que eu diria? Desculpa. Só para... Desculpa, vou quebrar um pouco. Me empolguei com a resposta aqui. Perdão. Não, eu vou quebrar um pouco. Eu acho... Deixa eu ver se consigo falar o que eu pensei. A Márcia fez uma formulação tão bonita, tão poética, que ela quase que é um exemplo vivo do holding materno que
contém a sexualidade que passa e difícil de ser elaborada. Não sei se eu consegui transmitir a ideia, mas é isso. Só que eu queria falar. Alguma coisa a mais desse tópico? Bom, vamos ver o que a Lia tem para falar. A Lia, abre o seu microfone, né? E é claro que isso tudo são pontos de início de um diálogo, de uma ampliação, né? Então, vamos lá, Lia. Ai, gente, é até difícil, eu tenho umas 87 questões, mas enfim, eu vou tentar me ater ao ponto de vista ontológico, que é a proposta do Fábio, né? Mas eu acho que a gente teria 10 milhões de questões aí para discutir. Aliás, Leopoldo, Bárbara, essa tua iniciativa, nossa, maravilhosa. Então, o que eu queria trazer, talvez Leopoldo possa ajudar, mas o Fábio e a Lila também, é que no Winnicott eu costumo pensar o encontro, ou a ilusão, digamos, como o ponto de partida, de onde vão partir o not me e o me, né? Eu nunca entendia no Winnicott que teria que ter um eu prévio para constituir a criatividade como o Fábio pensou. Eu sempre penso a situação da ilusão como uma situação constituinte, inicial, né? De onde todo o resto vai se montar. E nisso, eu nunca também entendi que a sexualidade, que a mãe viesse despojada de sexualidade. Bom, isso que o Leopoldo está falando o tempo todo, né? Eu penso que naquele trecho que o Fábio recortou, tem um movimento materno de não consideração pela alteridade, né? Naquele exemplo que o Winnicott fala da sedução, ele está falando, é uma mãe que ativamente quer desviar o seu bebê de um movimento que é dele, né, por razões dela, quer dizer, então é uma mãe que não é só que ela é sexuada, e aí ela introduz, inocula alguma coisa, isso não acho que está negado, mas eu acho que existe a diferença entre a mãe, acho que o Fábio falou agorinha, né, que a mãe ela se relaciona com o seu bebê a partir dela e da história dela e da infância dela. Mas eu acho que o Winnicott não só, ela se relaciona a partir disso numa composição com o que ela recebe, vê, sente com o seu bebê, quer dizer, ela tem alguma abertura para a alteridade, né? E se ela não tiver, aí nós vamos ter essa inoculação grave, né? De desviar. E aí, quando ele fala em sedução, naquele trecho, ele está falando uma mãe que quer arrancar o seu bebê de onde ele está e do que ele está vivendo. Essa é sempre foi minha leitura, né? Então, eu queria, talvez, pensar um pouco se, de fato, toda a ideia de criatividade do Winnicott estaria baseada num eu prévio, como o Fábio está imaginando, ou se a gente não pode supor que é o encontro que é o primeiro momento. Não sei se eu fui clara, estou pensando 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas é isso que eu queria conversar um pouco. Sim, não, é uma conversa aqui que, assim, exigiria da gente muito, muito mais tempo. Mas eu gosto do que você está trazendo, Lia, obrigado, porque, de novo, reforça a ideia que eu quero, né, passar para vocês, para a gente pensar junto, que é o seguinte, se eu uso um verbo qualquer, o bebê cria, o bebê inventa, né, sente, qualquer verbo, eu necessariamente estou colocando um sujeito lá. Ele experimenta o corpo, eles têm experiência na integração psicossomático, ele sente a desintegração, qualquer verbo. Eu estou pressupondo algum tipo de sujeito. Se você está considerando que aquilo que você diz, o bebê cria o seio, é vivido pelo bebê como uma criação. Porque o bebê pode estar fazendo aquilo sem que ele experiencie isso, ele tem a experiência de criar. Nós, com as nossas elaborações secundárias, chamamos aquilo de criar.
mas o bebê talvez não tenha essa experiência. Aí eu acho que tem uma questão para ser colocada aí. Você usa o verbo para designar alguma coisa que acontece com o bebê, mas é claro que é o observador que está designando isso. Sim, mas mesmo... essa seria uma saída, Leopoldo. Certamente, eu acho que é a saída que eu também iria nessa direção também, né? Eu tenho que me colocar no lugar do bebê. E eu preciso fazer isso sem colocar um eu lá, né? Porque ele não tem um eu. Então, seria algo da ordem da experiência, né? E não de uma separação entre um eu sujeito que faz algo, né? Eu certamente vou nessa direção. E, junto a isso, eu coloco a temporalidade do a posteriori. Eu acho que isso resolve muito, né, do problema da ontologia nesse diálogo entre o Laplanche e o Winnicott. Mas só estou chamando a atenção para esse cuidado que a gente tem que ter. Se a gente fala, né, da experiência psicossomática, a gente tem que necessariamente entender que a mãe, o outro, enfim, participa dessa cena, pressupondo um processo que tem que acontecer, né? A integração psicossomática, ela tem que ser pressuposta pela mãe, né? E às vezes a gente tem ideia, só para dar um exemplo clínico banal que foi trazido no consultório essa semana, toda uma discussão de um paciente já adulto, quando a mãe dele, diante da netinha, né, a filha desse paciente, dizia para ele, né, esse paciente adulto, eu acho que já está na hora de usar o piniquinho com a fulaninha, né? E esse paciente trabalhava na análise há muito tempo, suas questões diante de um certo orgulho que essa mãe trazia de ter colocado um controle dos esfíncteres nesse paciente antes de 1 ano de idade. A mãe dizia, assim, com um orgulho enorme, assim, nossa, eu coloquei vocês no piniquinho, antes de 1 ano você já estava lá absolutamente treinado, né? E ele, obviamente, sacava o excesso desse controle por parte da mãe e que reaparece diante da netinha, né? Essa cena banal, né, ela diz exatamente isso que você trouxe, que é a ideia de que a mãe pode arrancar o bebê de um processo, né, que supostamente já teria uma temporalidade própria. Isso que o Winnicott vai desenhar em torno do gesto espontâneo, né, que uma das grandes tarefas da mãe é entender o tempo do bebê, o tempo desse gesto, e respeitar esse tempo, né? Eu acho que é possível ler a partir disso, e junto com essa leitura, ler com o Winnicott alguma coisa nessa mesma cena, que é da ordem da intromissão, que o Laplanche vai chamar de intromissão, ou seja, a ideia de que algo do sexual vai ser intrometido muito antes do tempo, com uma força desproporcional àquilo que os processos do bebê estavam exigindo. Então, é nessa direção que eu vou fazendo esse diálogo. Eu não sei se Lila tem mais alguma coisa para comentar, porque a gente está chegando no nosso tempo final, assim, né? Então, bom, talvez eu pudesse só falar uma frasezinha para não... que eu acho que, de fato, não é o que mais me marcou na fala da Lia, quando ela alude à questão da ilusão, do encontro, não é? E, de fato, eu colocaria esse campo como as delicadezas que eu penso que existem na obra de Winnicott para descrever esse campo imenso das ligações pulsionais propiciados pelo adulto. Isso a gente acabou de falar, não falando com a Fernanda, pelo adulto na origem, né? Enfim. Muito bem, a gente está chegando na hora, sim. Queria agradecer muito a presença de vocês, a presença das pessoas que... Nós chegamos a ter 82 pessoas presentes nos assistindo, né?
O que, em geral, isso não acontece nas reuniões científicas que a gente faz, tudo. Então, fiquei muito feliz da presença, participação, e um debate de altíssimo nível, colocando questões de uma maneira aberta, de uma maneira, de fato, sem disputas narcísicas, sem disputas identitárias, assim, e isso, de fato, faz com que o conhecimento possa avançar. Né? Antes de terminar, eu quero aproveitar e lembrar a todos que estão ouvindo, nós temos mais 2 reuniões científicas programadas ainda para esse semestre, uma delas com a Fernanda, que vai apresentar, ela vai fazer uma resenha crítica dos principais textos da psicanálise sobre a sexualidade feminina, né? Com o comentário da Ana Lila Lejarraga, do Rio de Janeiro. Então, eu não me lembro a data agora. Qual que é a data, Fernanda? Dia 13 de maio. Dia 13 de maio, né? Dia 13 de maio, então temos essa reunião com Fernanda, no mesmo esquema que nós fizemos aqui hoje. E no dia 27 de maio, à tarde, nós teremos a Marina Ribeiro comentando um livro de Ogden, que é Reclamando Vidas Não Vividas, com o comentário do Elias Malê da Rocha Barros, né? Então, são 2 eventos. Elias é um cara da sociedade, super conhecido, uma das figuras mais importantes da psicanálise brasileira. Então, nós vamos dar continuidade a essa atividade. E, então, eu queria agradecer muito a vocês, a presença. Não sei se Fábio tem alguma coisa para terminar, Lila também, né? E, então, muito obrigado, né? Leopoldo, desculpa, antes do Fábio e a Lila falarem, talvez seja importante a gente colocar no chat os endereços, os convites das próximas reuniões, não sei, que as pessoas estão perguntando, né? Eu ainda não tenho exatamente, porque tem um probleminha de link, Fernanda, né? Tá? E aí eu não sei direito como resolver. O único jeito que eu sei como resolver vamos fazer o seguinte: da próxima vez eu mando o convite para todo mundo, vocês distribuem de novo, isso deve chegar às pessoas, até a gente conseguir construir aí um mailing, né, que a gente possa consolidar um mail para atingir todas as pessoas. Peço desculpa a todos que eu ainda não tenho essa agilidade ou esse banco de dados assim para divulgar, mas certamente a Fábio, Lila, as outras pessoas do meu grupo, as pessoas que já receberam esse convite, receberão os outros logo em seguida, né? Eu estou vendo se vale a pena a gente usar essa plataforma Hangout ou o Zoom, né? Então, são pequenas coisas técnicas que eu estou resolvendo aí, e mais rapidamente a gente resolve essas coisas, tá bom? Então, muito obrigado, boa semana para vocês, bom confinamento a todos, né? Recebi uma piadinha que é uma foto do Freud dizendo: fique em casa até entender Lacan. Estamos lascados, estamos lascados. Gente, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Tchau. Tchau.